Oi, gente. O Filosofia Popular de hoje é sobre o filme coreano Parasita, que foi uma sugestão de um dos inscritos do canal. Bem, é um filme bastante interessante que trata de questões de luta de classe, dirigido pelo Bong Joon-ho, e é um filme bastante interessante que eu recomendaria que vocês, se puderem, assistam, né? Eu vou falar sobre ele e vou discutir o fato de que, à primeira vista, o filme nos engana um pouco em relação ao que ele está querendo dizer com parasitas, né? Existe uma interpretação meio senso comum inicial, mas na verdade o filme tem uma mensagem um pouco mais profunda e talvez seja isso que torne o filme mais interessante, não é? Enfim, se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, tem uma sessão de diálogos com grandes especialistas e o Filosofia Popular normalmente às sextas-feiras, como hoje, peço desculpas pelo horário, mas entregando aí às 10 horas, 10 e meia, né? Provavelmente esse vídeo vai estar saindo. Se você gosta do que a gente faz, tem links nas redes sociais e nosso apoia-se no comentário fixado. Bem, o filme Parasitas. Qual é a premissa do filme? O filme coloca pra gente, apresenta a gente, uma família mais pobre da Coreia do Sul, que está vivendo com. Os pais estão desempregados e a família está passando necessidade. E uma das primeiras cenas do filme, que é muito engraçada, é eles tentando roubar o Wi-Fi dos vizinhos, né? E aí o vizinho coloca uma senha no Wi-Fi e aí eles não conseguem mais roubar o Wi-Fi, eles tentam roubar o Wi-Fi de uma outra pessoa. E a interpretação senso comum, a mais óbvia, seria dizer, esses pobres, esses desclassificados são os parasitas. E essa seria a interpretação senso comum mais óbvia, mas o filme, como eu disse, é mais interessante do que isso daí. E a premissa, eu não vou contar o filme todo, óbvio, mas eu vou só contar a premissa. Um dos filhos do casal, esse casal de desempregados, tem uma amizade com um rapaz mais rico. E esse rapaz mais rico, que tem enfim, vai viajar e tal, esse rapaz vai viajar para um outro país, eu não me lembro exatamente para onde é que ele vai, e ele está com receio de deixar uma menina rica que ele está tentando namorar sozinha. E ela está procurando um tutor de inglês. Ele sabe que esse amigo sabe o suficiente inglês para ensinar para ela e propõe que ele ensine para ela inglês como uma forma de ter uma ocupação e que também, entre aspas, iria proteger a menina de outros rapazes colegas dele que tentariam seduzir ela e tudo mais. Pois bem, ele vai para casa e rapidamente vocês vão perceber que ele começa a tentar bolar estratégias de levar o resto da família para trabalhar lá na casa. E aí daí a ideia de parasitar os mais ricos. Mas quando você olha mais de perto para a sociedade sul-coreana, primeiro você percebe que os mais ricos estão parasitando os mais pobres ao pagar salários baixíssimos, ao ter uma sociedade profundamente desigual, com a divisão de classes assim absurda, enquanto alguns têm muito uma absurda ostentação, a imensa maioria da sociedade tem muito pouco ou quase nada. E além da questão dos ricos também estarem parasitando de uma outra forma os mais pobres, e aí os mais pobres, para poder se sobreviver e lidar com essa dificuldade, muitos acabam recorrendo a estratégias de trambique para parasitar os mais ricos. Quer dizer, uma sociedade muito desigual, ela produz desonestidade, ela produz violência social, ela produz hostilidade entre as classes, né? Além disso, o filme mostra, e eu adivinhei uma coisa que vai acontecer no final, que eu não vou contar para vocês, mas eu adivinhei que uma coisa ia acontecer justamente por causa do preconceito dos mais ricos em relação aos mais pobres, no caso simbolizado pelo pai da família mais rica, que tem uma atitude em relação o cheiro das pessoas mais pobres. E eu peço que vocês prestem atenção nesses diálogos, porque tem tudo a ver com preconceito de classe, né? E eu acho que uma das coisas mais interessantes desse filme, e eu vou comentar ela agora, é o fato de que o filme, ele, de forma, não sei se até que ponto intencional,
ele acaba questionando a ideia do todo mundo ganha. Porque uma das narrativas mais fortes do capitalismo é aquela que tem desigualdade, mas como há o crescimento econômico, há a produção maior de riqueza, isso acaba levantando todos os barcos e toda a sociedade sobe e prospera. Mas o que acontece de fato em uma sociedade capitalista é que a produção da riqueza ela é altamente concentrada. E a maior parte da população acaba não tendo acesso àquela riqueza. Então, você tem um aumento em geral, na maioria dos países, que implantaram da produção de riqueza, e com isso o número de pessoas que talvez estejam na pobreza tenha diminuído, mas você ainda tem muita gente que, se não está na extrema pobreza, está na pobreza e não tem poder, não tem voz, são pessoas invisíveis na sociedade. E além da concentração da riqueza, a concentração da riqueza leva à concentração de poder, leva à concentração da capacidade de ser dirigente da sociedade. E isso tem uma relação muito problemática com democracia, com o funcionamento da sociedade em geral. Então, o filme acaba sendo muito interessante porque o filme acaba questionando essa ideia de teve geração de riqueza, todo mundo vai melhorar de vida. O que acontece, o que tem acontecido na Coreia do Sul é muita concentração dessa riqueza. E a concentração da riqueza leva a uma situação de conflito e luta de classes. Eu nunca consigo entender direito quando as pessoas dizem assim, luta de classes é uma invenção, não existe. Basta você olhar para uma greve, para uma fábrica, para uma sociedade onde existe muita desigualdade social, para ver que as classes estão em conflito, que as classes têm interesses contraditórios. E essa é uma coisa muito interessante da ideia de transformação social. O que acontece no filme mostra justamente o exacerbar desse conflito, as classes estarem cada vez mais chegando às vias de fato do conflito social. Isso acontece justamente porque a concentração de riqueza e a concentração de oportunidades e uma distribuição desigual das oportunidades estabeleceu as características da sociedade assim. Quando você vai para sociedades mais igualitárias, caso da Noruega, Suécia, Dinamarca, o que é retratado pelo filme não é que não aconteça, mas acontece muito menos, com muito menos frequência, por motivos óbvios. A maior parte da população tem mais oportunidades. Só que, para produzir mais oportunidades, e aí é que vai o pulo do gato de uma reflexão sobre esse filme, você não tem como fazer isso com a política de que todo mundo vai ganhar instantaneamente. Vão ser necessárias políticas, e aí é que é a dificuldade de, na nossa sociedade, a gente operar isso, que vão desagradar determinadas classes, desagradar determinados grupos econômicos, desagradar aqueles que concentram a riqueza, para poder ter políticas que redistribuem essa riqueza mais na sociedade e com isso gerar uma menor desigualdade, mais oportunidades e tudo mais. Só que o interessante, eu já vinha refletindo sobre isso em um outro vídeo aqui do canal, é que uma política desse tipo ela seria benéfica para os mais ricos a longo prazo de uma forma não óbvia. Qual seria a forma? E aí eu pego novamente o exemplo dos países nórdicos. Os países nórdicos taxam mais a riqueza, taxam mais o lucro dos bancos, os lucros das grandes empresas e taxam menos o consumo e tudo mais. Esses países têm menos desigualdade social. Mas eles são países que, embora os ricos possam parecer prejudicados por tudo isso, por todas essas políticas, eles são países que os ricos estão mais protegidos justamente da atividade de malandragem e parasitária dos mais pobres do filme Parasitas. Porque como a maioria das pessoas tem oportunidades,
como a maioria das pessoas não estão vivendo na pobreza, como a maioria das pessoas não estão vivendo numa casa que precisa roubar o Wi-Fi do vizinho e ficam ali brigando com as baratas e sujeira e ratos e tudo mais, eles não se sentem na necessidade, por não viver uma realidade tão desigual, de sacanear e de usar de malandragem contra os ricos. Porque eles têm oportunidade. E nós estamos caminhando justamente para que, se uma sociedade começar a negar cada vez mais oportunidades aos mais pobres, as pessoas vão se revoltar. Veja o que está acontecendo no Chile, veja a Colômbia, veja na França. Ou seja, quando as pessoas se revoltam, quando as pessoas percebem que os seus direitos estão sendo erodidos, destruídos, e eles não têm oportunidade, e ao mesmo tempo que eles olham em volta e tem gente nadando em dinheiro, isso vai causar raiva, vai causar destruição, as pessoas vão ficar protestos, enfim. E é óbvio, pelo menos para mim é bastante óbvio, que você vai precisar... As políticas que prejudicariam no curto prazo os super ricos, as grandes corporações empresariais, os bancos e todas as instituições de especulação financeira e as instituições que concentram a riqueza, se nós taxássemos isso, pegássemos, não toda, mas boa parte dessa riqueza e usássemos essa riqueza para produzir saúde de qualidade, educação de qualidade, serviços públicos de qualidade e programas de primeiro emprego, expansão do setor cooperativo e, com isso, criássemos uma sociedade com mais oportunidades, com mais igualdade de oportunidades e com mais chance de desenvolver, a longo prazo, paradoxalmente, isso seria bom para os ricos. E isso mostra como a sociedade capitalista ela faz as pessoas terem uma visão míope, uma visão de pouca duração. Porque os ricos estão pensando, vou ser taxado, vou perder dinheiro, vou perder poder. É verdade. Vai perder poder, vai perder dinheiro, vai perder isso. Mas você vai ganhar, a longo prazo, uma sociedade com menos pobres. Com menos gente querendo roubar seu dinheiro. Com menos gente querendo fazer trambique para pegar o seu dinheiro. Com mais gente que vai viver mais feliz e, por isso, não vai entrar em tanto atrito com você e com os seus interesses. É muito interessante refletir sobre isso. Eu refleti sobre o filme Parasitas e também sobre uma palestra do Anand Girafalkas, que é um jornalista que escreveu um livro chamado Winners Takes All, Vencedores Levam Tudo, e que ele analisa essa falsa narrativa de que todo mundo ganha, ganhar é ganhar, né? Enfim, era o tema que eu queria refletir com vocês e torço para que vocês assistam o filme e possam realizar essa reflexão também. Evitei spoilers de forma absolutamente proposital. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.